Aleluia. Paz do Senhor, meus irmãos, boa noite. Quem é que está feliz com Jesus aí? Uma alegria estar aqui servindo ao Senhor essa noite. Tenho uma expectativa do que Deus vai fazer aqui comigo e contigo. Porque o Senhor, Ele está aqui, gente. Aleluia. Uma alegria estar com os irmãos. Que nem diz o pastor Flávio, no final tudo vai dar certo. Quem é que crê em nome de Jesus? Aleluia. Como é que vocês estão? Tudo bem? Família? Ah, tá bom. O pastor Fábio tá reforçando aqui o anúncio. O pastor Flávio e a pastora Patrícia, eles estão em missão, estão pregando em Três Coroas. E hoje eles não estão presentes, mas no próximo domingo vão estar. Amém? E como é que vocês estão, meus irmãos? Está tudo bem? Expectativa? Eu creio que Jesus está voltando aí logo, logo. Mas enquanto Ele não volta, meus irmãos, vamos ficar firmes aí. Vamos ficar firme. E Apocalipse diz que o amor, ele vai triunfar sobre todas as coisas. Você está inserido nisso, eu e você. Essa leve e momentânea tribulação para nós vai produzir um peso de glória. Fica firme. O tempo aonde o Senhor está permitindo algumas coisas para despertar um povo que ainda está dormindo, né? Para que haja sobriedade nesses dias. Porque o Senhor não quer que ninguém se perca. Porque Ele pagou um alto preço para nós estarmos aqui hoje. Quem é grato pelo sacrifício da cruz do Calvário? Se você tivesse ideia onde você está assentado, a Bíblia fala que nós estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. E Ele tem segredos inefáveis para nós aqui esta noite. Eu estou com uma expectativa que hoje Deus vai pegar nós aqui por dentro. Já me pegou. Aleluia. Eu estou com um temor aqui, meus irmãos, de assumir a tribuna, de pegar a palavra e falar algo nesses dias. E eu quero fazer uma pergunta. Como é que você anda bebendo água nesses últimos dias? O que eu estou perguntando para vocês não é essa água que a gente vai na torneira ou abre uma garrafa. Eu estou falando numa outra água. A água lá de Juízes. A última instrução que Deus deu para Gideão, quando ele estava separando os 300 ali. Jesus falou, Deus falou melhor com Gideão, que era para tirar fora os medrosos, aqueles que não iam aguentar o tirão. E aí Deus pega e fala com Gideão bem assim, ó, leva o pessoal lá para o ribeiro, para a beirada do rio.
E aqueles que baixarem a fronte para tomar água, está fora. A minha pergunta é: como é que você está tomando água nesses dias? Porque no livro de Juízes fala que aqueles que estavam tomando água assim, ó, eles tinham que se ajoelhar na beirada do rio, está escrito isso ali. Não baixasse a cabeça, quem é que está me entendendo aqui? E levasse a mão no ribeiro e levasse a mão na água, e beber, ficar esperto. É o dia que chegou. Nós precisamos estar esperto no que está acontecendo nesses dias. Não baixa a tua cabeça. Aleluia. Tomando água que nem cão. Aqui, ó. Olhando toda a movimentação. Porque vai ficar gostoso daqui um tempo para frente. Deus vai permitir algumas coisas, aleluia. Mas não esquece que Deus vai abrir o escape. Ele vai abrir portas de escape para o seu povo, livramentos. E nós precisamos estar tomando água, lambendo a água como cão, como diz ali no livro de Juízes ali, a última instrução. Porque Deus estava falando ali com Gideão, não uma conquista militar. Era um exército poderoso dos midianitas. 300 homens. Algo que era incalculável. Era guerra perdida. Mas aqueles 300 homens, eles estavam discernindo o tempo e o modo. E eles estavam ligados. Não estavam dispersos. Com uma tocha, um cântaro e uma trombeta, eles venceram aquela batalha. Não é a respeito de uma conquista militar. É a respeito de territórios. Espera que o Senhor vai te dar estratégia. Espera. Não baixa a cabeça. Não é hora de baixar a cabeça. Vamos esperar no Senhor, que no momento certo Ele vai nos instruir o que deveremos fazer, o que precisa ser feito. Tem muita gente cansada porque está fazendo um monte de coisa que Deus não chamou para fazer. Tem gente que está fazendo o trabalho do Espírito Santo. Tem coisas que só o Espírito convence. Eu tenho testemunho de resgates na minha família. De muito eu falar, de muito eu tomar o partido do Espírito Santo. E a pessoa está fechada para aquilo. Ela não entendeu ainda. Mas na hora certa, o Espírito soprou, o Espírito falou e o Espírito convenceu. Quem é que entende? Quem é que está entendendo que vai vir uma colheita que vai nos surpreender nesse tempo? Aleluia. Esperar no Senhor. Esperar pela sua estratégia. E como é difícil esperar hoje, né? Nesse ritmo, nessa ansiedade que nós vivemos, esperar é algo complicado nesses dias. O livro de Isaías fala que aqueles que esperam no Senhor, eles renovam
as suas forças. E Deus, Ele vai nos ensinar a esperar nele, para nós sermos renovados pela sua força. Nós vamos entender o que é voar como águias. Nós vamos correr e nós não vamos ficar exaustos. E nós vamos andar e nós não vamos nos cansar. Isaías 40:31. Eu e você, há momentos na nossa vida, na nossa caminhada com Cristo, que nós vamos voar. Há momentos na nossa caminhada com Cristo que nós vamos correr. E também há momentos na nossa caminhada com Cristo que nós vamos andar. Qual ciclo você está? Num desses três nós precisamos estar. Nós não podemos estar parados. Nós não podemos estar parados. Nós precisamos prestar atenção nas estratégias de Deus para esse tempo vindouro, porque algumas coisas estão se descortinando. A terra tem uma agenda. O sistema, ele tem uma agenda. Quem é que está comigo aqui diz amém. Nós, a igreja de Cristo, nós não andamos por vista. Nós andamos por fé. Se a terra tem uma agenda, o sistema tem uma agenda, o céu também tem uma agenda. Colossenses 4, do 1 ao 16, capítulo 1, do 16 ao 17, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Não esquece, porque é maior aquele que está em vós que aquele que está no mundo. 1 João 4. Se nós estamos fazendo uma leitura nesses dias, e nós estamos começando a achar que as coisas vão ficar difíceis. Quinta-feira eu recebi um e-mail de um ministério bem conhecido chamado Portas Abertas. Quem é que conhece aí? E eu quero confessar algo para os irmãos aqui. Tem vezes que eu recebo um e-mail e eu não tenho coragem de ler. Porque cada vez que eu leio o e-mail do Portas Abertas, eu fico constrangido com as minhas mazelas que eu levo a Deus. Eu já vou entrar na mensagem, gente, mas eu preciso compartilhar isso. Se nós achamos que as coisas estão começando a ficar difícil, por causa que a iniquidade ela está se multiplicando e o amor de muitos está se esfriando, olha só o pedido de oração que chegou na quinta-feira, pelos irmãos da Nigéria, no estado de Benue. Algumas aldeias foram atacadas pelos extremistas islâmicos, 200 mortos. Mais de 300 famílias tiveram que escapar pelas suas próprias vidas. E isso não vai aparecer nos noticiários.
Quem é que é grato aqui pela vida que tem? Quando tu for dobrar teu joelho, quando tu for levar o teu pensamento a Deus, ore pela igreja perseguida, ore pela Nigéria. Os irmãos estão escapando pela sua própria vida. Eu quero falar aqui essa noite sobre gratidão. É algo que nós estávamos orando ali na intercessão às 17 horas. Eu já estendo o convite para os irmãos também. É um tempo de nós estarmos orando, meus irmãos. Tudo que é gerado na oração nasce. Eu tenho aprendido isso. E diante disso tudo que nós estamos vendo, a igreja perseguida, algumas coisas estão acontecendo no nosso país e a gente não vamos fazer de conta que não está acontecendo, está acontecendo. E eu fiz uma pergunta para mim essa semana. Sabe, é bom a gente às vezes nos perguntar para nós mesmos, sondar o nosso coração. E a pergunta que eu fiz para mim mesmo, será que eu não estou me tornando uma pessoa que só lembra de Deus na falta? E quando eu falo falta, é só falta das coisas dessa terra. Eu acho que nós como igreja, nós precisamos mudar nossa oração nesses dias. Isso se chama de amadurecimento. Mas pastor, a gente não vai comer o melhor dessa terra, como diz o livro de Isaías 1:19. Sim, nós vamos comer o melhor dessa terra. Mas se nós olharmos para dentro desse versículo, entre parênteses, fala assim: se nós estivermos dispostos a obedecer, aí nós vamos comer o melhor dessa terra. Riquezas materiais, elas não são pecados, não é questão disso. É bênção. Mas nós precisamos mudar o nosso canhão da oração para outra coisa. Mateus 6:33 fala que buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas a vocês. O reino de Deus e a sua justiça. Dentro do reino está inserido riquezas e prosperidades. Quem é que está entendendo aqui? Mas tem algo muito mais valioso que está inserido dentro do reino de Deus, que não se pode tocar ou comprar, pois é de graça. Aí vai a lista. Uma delas, amor, está dentro do reino. Verdade está dentro do reino. Justiça está dentro do reino. Paz está dentro do reino. Alegria está dentro do reino. Perdão está dentro do reino. Retidão está dentro do reino. Dignidade, bondade, santidade está inserida dentro do reino. Quem é que está entendendo aqui? Esse é o olhar de Deus para com a sua igreja. Cuidado com a ingratidão. Busque ao Senhor o reino e as suas justiças, e deixa que as demais coisas Ele vai acrescentar. Deus me deu uma palavra quarta-feira para o dia de hoje. Uma palavra simples. E simplicidade não quer dizer que é uma palavra rasa.
quando a gente fala, né, quando a gente é simples nas palavras, eu sou uma pessoa simples de palavra. Quando eu tento falar bonito, eu me atrapalho aqui, aleluia. E não é porque tu é simples nas palavras que tu é raso, não é isso. E Deus falou algo aqui comigo para falar para vocês. Tem muitas pessoas que estão aqui hoje, que não abrem a boca para falar do Evangelho, por pensar que de ser simples nas palavras, mas eu quero te falar algo aqui em nome de Jesus. Você carrega consigo algo profundo e simples, que é a profundidade de Deus. É bonito ver um erudito falar, é lindo, eu gosto de ver. Mas o Evangelho, ele é simples e profundo. Quem é que está entendendo aqui? Levanta a mão. Não te cala nesses dias. Fala dentro da tua simplicidade. Abre a boca, que quem coloca a palavra é Ele. Quem é que está entendendo aqui? Muitas pessoas precisam ser destravadas que estão na tua volta. Moisés pensou com ele, eu sou travado de língua, foi um dos maiores líderes. Aleluia ou não aleluia? Dá um glória a Deus aí, meu irmão, pelo amor de Deus. Quero falar aqui sobre um assunto não muito legal, mas é pertinente. Eu quero falar aqui sobre lepra, sobre gratidão e ingratidão. Abre em Lucas 17. Uma passagem bem conhecida. Lucas 17, versículo 11. Quem achou diz assim, achei. Aleluia. Então vamos todo mundo junto. Versículo 11 do capítulo 17 de Lucas diz assim: indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. Entrando ele em certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe e clamaram: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Jesus, vendo-os, disse-lhe: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Indo eles, ficaram limpos. Um deles, vendo que estava curado, voltou, glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos pés de Jesus com o rosto em terra, dando-lhe graças. Este era samaritano. E Jesus perguntou: não foram os 10 que foram limpos? Aonde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão o estrangeiro? Então lhe disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Aqui em Lucas 17, fala que Jesus ele entra numa certa aldeia. Ela não está catalogada aqui, não tem o nome da aldeia, mas uma certa aldeia. E no próprio livro de Lucas, também repetido nos outros evangelhos, no Lucas capítulo 5, fala que também Jesus ele curou um leproso. Foi um dos primeiros milagres de Jesus.
cura de um leproso, lá em Lucas 5. E o nosso Jesus, ele sempre, supera as nossas expectativas. Jesus, ele vai lá e cura 10 numa tacada só. E quando nós lemos aqui, falando sobre a lepra, que era uma doença incurável, a lepra, nós fizemos aqui um paralelo, fala sobre pecado. No Antigo Testamento, no livro de Levíticos, capítulo 13 e 14, se você quer entender como funcionava todo o ritual da lepra, ali no capítulo 13 e 14, ali explica tudo o que deveria ser feito. Quando aquela pessoa que tinha um sintoma de lepra, ela começava a perder a sensibilidade, ela começava a ficar de uma cor branca, e isso era visível aos seus vizinhos, aos seus familiares. Automaticamente eles eram apresentados ao sacerdote e já eram levados para fora da aldeia, para fora do habitat dos seus familiares. Então nós sabemos que quem sofria de lepra naquela época eram pessoas que, de certa forma, eram amaldiçoadas. E trazendo a lepra para os dias de hoje, é o pecado. Quem é que está entendendo aqui? Então, o que o leproso ele sofria? O que o pecado faz nós sofrermos esses dias? Em primeiro lugar, tanto o leproso como o pecador. Quem é que é pecador aí? Levanta a mão. O que nós sofremos quando nós temos um pecado, quando nós somos leprosos, espiritualmente falando? A primeira coisa que nós sofremos é o isolamento. Porque dentro desse isolamento há uma acusação. Isolamento, distanciamento pessoal. Quando nós estamos em pecado e o pecado já nos dominou de uma tal forma, o isolamento, o distanciamento pessoal, nós não nos aproximamos mais da nossa família, dos nossos irmãos, dos nossos amigos, porque aquilo que nós pecamos, por aquilo que nós estamos leprosos, é contagioso, nós sentimos vergonha, nós nos isolamos e nós nos distanciamos fisicamente. Outro sintoma de quem tinha lepra era a insensibilidade da carne, o tato. E o pecado, quando ele é de uma forma, na nossa alma, nós, dependendo do estágio, nós não sentimos mais o que estamos fazendo, perdemos o curso das coisas. Quem é que está entendendo aqui? Eu preciso falar isso, gente. Não é fácil. A lepra, o pecado cheira mal. As pessoas que tinham lepra tinham a carne apodrecida, porque carne podre não fica em cima de ossos. O leproso, ele perdia um dedo, perdia um pé, perdia uma mão, pedaços do seu corpo caíam, apodreciam e cheirava mal, tanto para quem estava perto, tanto para com Deus. A lepra, o pecado, deixa marcas e destrói o corpo. Marcas físicas, o pecado também traz marcas físicas, marcas emocionais,
marcas morais, destrói vidas, angústia, medo. Pois em Romanos 6:23 diz que, pois o salário do pecado é a morte. Eu separei aqui 3 personagens que sofreram por lepra, porque pecaram contra Deus. O primeiro deles foi Geazi, servo de Eliseu. Quando a ganância fala mais alto que o seu coração, procurou um oficial sírio Naamã, após a sua cura, pedindo presentes em nome de Eliseu. A lepra caiu sobre a vida dele. Ganância. Rei Uzias, 2 Crônicas 26:21, foi um rei de Judá que reinou por muitos anos com prosperidade, olha só. Mas foi atingido por lepra por ter entrado no santuário para oferecer incenso, que era um privilégio exclusivo dos sacerdotes. Como consequência, viveu com lepra em uma casa separada até o fim da sua vida. Desobedeceu a Deus, pecou, ficou leproso. A lepra, o pecado, traz consigo o distanciamento de Deus. Números 12:10. A nuvem se afastou da tenda, e eis que Miriam se tornou leprosa, branca como a neve, e olhou a Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. A nuvem se afastou, a presença se afastou. Eu li um texto essa semana que está ligado muito à lepra. É o pastor J.B. Carvalho, um homem muito pontual nas suas palavras. Eu peguei algumas partes do texto que ele escreveu um artigo grande sobre lepra, e coincidentemente eu estava estudando sobre lepra, e ele escreveu no texto dele assim: a murmuração. Miriam se levantou contra Moisés. Ele colocou entre parênteses, crítica com maldade. A crítica dela foi com maldade. Semear divisões ou espalhar rumores, calúnias, podem trazer consequências graves à nossa alma, que pode estar espiritualmente leprosa. É por isso que não desenvolvemos, não crescemos, não florescemos e não frutificamos. Nossas palavras estão carregadas de ressentimento, inveja, amargura e insatisfação. Pergunta: minhas palavras têm sido fonte de vida ou instrumento de contaminação? Provérbios 8:13. O temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba e a arrogância, e o mau caminho, e a boca perversa aborreço. Vamos aborrecer o mal, meus irmãos, nesses dias. Mas voltando a Lucas 17:11, Jesus entra em uma aldeia. Os 10 leprosos clamaram de longe: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Jesus dá uma ordem: ide e mostrai ao sacerdote. E indo eles ficaram limpos. E um deles, vendo que estava curado, voltou e glorificou a Deus. Prostrou-se aos pés de Jesus com o rosto em terra. Eu não sei se esse leproso de Lucas 17, ele ouviu o primeiro leproso lá de Lucas 5.
Se nós olharmos o texto de Lucas 5, que foi um dos primeiros leprosos que Jesus curou, aquele homem, ele estourou a barreira sanitária e foi à direção de Jesus, e já com o rosto em terra, ele se prostrou e adorou a Deus. E Jesus faz uma pergunta para ele: tu quer ser limpo? Eu digo: eu quero ser curado. Prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes me limpar. Eu quero falar algo aqui com os irmãos aqui. A chave do segredo ainda continua sendo a mesma: voltar a nos prostrar a Deus, para Deus limpar a nossa lepra, o nosso pecado, a nossa imundície. Simples assim. Os 9 só quiseram entender e se mostrar para o sacerdote. Dos 10, só ouviu uma doce voz. Dos 10, só ouviu uma doce voz dizendo assim: a tua fé te salvou. Sabe, os 9 que não voltaram, todos eles só receberam a cura, mas não receberam a salvação. Porque lá no final do texto, versículo 19, diz assim: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Aquele leproso foi salvo, o único de 9, de 10. Todo mundo recebeu a bênção, todo mundo recebeu a cura. E a pergunta é: nós queremos a bênção ou nós queremos a presença? A tua fé te salvou. Salvação, meu irmão. E sabe o que é uma coisa linda que acontece? Até os dias de hoje, Jesus continua entrando em nossas aldeias todos os dias. Eu vou repetir, porque isso aqui é forte, para tu gravar no teu coração. Jesus, ele entra nas nossas aldeias todos os dias. No meio da nossa podridão, no meio da nossa lepra, no meio da nossa insensibilidade. A gente nunca passou por um período de pessoas tão insensíveis como nós estamos vendo. Pessoas que são artificiais. Cuidado para tu não te tornar uma pessoa artificial. É que nem suco Tang. Tem gosto de laranja, mas é artificial, não é natural. E Deus te chamou para ser natural. Porque é mais fácil fazer um Tang ou uma laranjada. Te lembra, né, Rodrigo? Laranja tem que cortar no meio, descascar, espremer, né? E o Tang é só pegar e abrir o pacotinho ali e mexer, tá pronto. Artificialmente. É prático. Quem é que está entendendo aqui, pelo amor de Deus? No nosso meio, muita insensibilidade. Insensibilidade, estado ou característica daquilo que é desprovido de sensibilidade, estímulo físico, insensível. E Jesus, todos os dias, Ele vem na nossa aldeia, Ele toca nós com a sua presença, nos limpa da nossa imundícia, e a grande maioria somente quer ir se mostrar ao sacerdote. Ninguém quer voltar para adorar e dar glória a Deus, gente.
Todo mundo só quer ir se mostrar o sacerdote. Gente, e não é errado se mostrar o sacerdote. O sacerdote, ele tem um papel importantíssimo. O sacerdote, ele é importante, ele tem um papel fundamental, uma responsabilidade de avaliar a cura. Mas ele é limitado, ele não salva. O sacerdote, ele não salva. Só quem salva é Jesus. Quem é que está entendendo aí, pelo amor de Deus? Sacerdote não salva, tem que voltar para Ele. É Ele que está na aldeia esperando nós voltar. Se nós olharmos aqui, Lucas 17, Jesus, ele está indo para Jerusalém. Ele passou pelo meio de Samaria, que era uma cidade nervosa. O samaritano lá era todo mundo nervoso. Ele vai para Galiléia e ele entra numa certa aldeia. Ele encontra, os leprosos encontraram Jesus, se nós olharmos aqui no texto. E eles vão de longe e já começam a gritar: nós somos leprosos, nos cura. E Jesus dá o comando para eles. E Jesus, eu não sei se vocês perceberam que no texto, Jesus, ele não sai da aldeia. Ele fica esperando. E Jesus está nos esperando aqui hoje, aleluia. Ele esperou até o último vir, só veio um. Os outros 9, fomos para o sacerdote. Ingratidão. Ele está na aldeia esperando nós voltar. Somente Ele salva. Volta essa noite, por favor, e reconhece, te joga em terra, adora a Deus. A tua fé te salvou. Vamos ficar em pé porque já terminou. Vamos lá, vamos lá.